correção da atividade sobre a terceira propriedade da radiciação. Lembrando que essa atividade não é do livro didático, essa atividade a professora deixou para vocês no slide para acrescentar o estudo dessa propriedade. Então, a questão pede para que a gente transforme em uma única raiz. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma raiz dentro de outra raiz. Então, a gente pode simplificar a escrita dessas raízes usando a terceira propriedade dos radicais, onde que ela diz que quando a gente tem uma raiz elevada a outra raiz, nós podemos estar multiplicando os índices dessas raízes, desses radicais. Então, eu vou escrever tudo em uma única raiz, então agora eu só vou ter um símbolo, vou manter o radicando, que é o 3, e lembrando aqui que quando não tem escrito nada, o nosso índice é o 2. Então, eu tenho a raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Então, eu posso simplificar essa escrita desses radicais multiplicando os dois índices. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, calcular a raiz quadrada da raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que calcular a quarta raiz de 3. Então, por que a gente utiliza essa propriedade? Porque não é conveniente calcular a raiz quadrada de 3, que é um número irracional, e depois calcular a raiz quadrada desse número irracional. É muito difícil calcular sem o auxílio de uma calculadora. Até com calculadora fica complicadinho. Então, a gente utiliza essa propriedade para facilitar aqui os cálculos. Vamos para a questão B. Então, na questão B, eu tenho a raiz quadrada da quinta raiz de 11. Então, eu não vou calcular a quinta raiz de 11 para depois calcular a raiz quadrada deste resultado. Não é nada conveniente fazer isto aqui. Então, a gente vai usar a terceira propriedade dos radicais. Vou manter o símbolo da raiz, vou manter o radicando, que é o 11, e vou multiplicar os índices. Quais são os índices? O 2 e o 5. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, isso daqui é a mesma coisa que calcular a 10ª raiz de 11. Vamos para a questão C. Eu tenho aqui a raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Então, lembre que aqui, quando não tem escrito nada, nós temos o índice 2. Então, eu vou repetir o símbolo da raiz, repetir o número que está no radicando e multiplicar os índices. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o índice agora vai ser 6. Então, calcular a raiz cúbica da raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que calcular a sexta raiz de 5. Vamos para D. Aqui eu tenho 3 raízes, mas não vai mudar do que a gente já estava fazendo, tá? A regra se estende para quantas raízes eu tiver aqui. Pode ter umas 10, que a regra vai ser a mesma. Qual é a regra? Manter o radicando e multiplicar os índices desses radicais. Só isso. Então, eu mantenho um símbolo, o 13, que é o radicando, e eu vou ver quais são os índices para que eu possa multiplicar. Então, eu tenho 5, 3 e aqui o índice é 2. Então, vou fazer 5 vezes 3 vezes 2. Vamos ver quanto que dá. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, calcular a raiz quadrada de 13, aí depois calcular o resultado, a raiz cúbica desse resultado, calcular a quinta raiz desse resultado, não é nada conveniente. Então, o que a gente faz? A gente multiplica os índices e mantém aqui a resposta no radical, não precisa ficar resolvendo, porque quando nós temos uma raiz não exata, vai dar um número irracional, que é um número infinito. Então, não precisa ficar resolvendo as raízes não exatas, tá? Então, a quinta raiz da raiz cúbica da raiz quadrada de 13 é a mesma coisa que eu calcular aqui a 30ª raiz de 13, certo? Então, eu vou pedir para que vocês assistam o vídeo e façam a correção no caderno de vocês, conforme a professora explicou aqui.